Bom, então aqui é a sala 60 mesmo, né, gente? Vocês estão esperando para apresentação na sala 60, correto? Os trabalhos do Alan Bandeira Pinheiro e do Leonardo, dois parentes aqui, ó, mesmo sobrenome. O Alan Bandeira Pinheiro e o Leonardo dos Santos Bandeira. Bom dia a todos. Isso mesmo, professor. É a Você, sala quem, 60. quem? É Ah, o o Alan. Alan, você já está Isso. aí, Alan. Já estou aqui. Você viu? Achou um parente aqui, ó. Pois é. É, o segundo é o Leonardo dos Santos Bandeira. Você conhece? Não conheço. Não Vou conhecer conhece? hoje. Ah, então vai conhecer hoje. Aí. Quem sabe aí não é um parente longe e aí de repente, né, via congresso aí vocês se conhecem e pode até criar uma rede de pesquisa aí, quem É sabe? verdade. Quem sabe? É verdade. É uma coisa interessante. As coincidências, né? Deixa eu... A primeira será... Primeira é 3204. É você, então você a primeira apresentação, o Alan, esperar só dar às 11h20, tá? No meu relógio Certo. aqui falta 1 minuto e você terá 15 minutos para a sua apresentação, tá? Eu peço que você, assim, obedeça esse intervalo de tempo para não atrapalhar na, na nossa conversa, né? E também eventualmente alguma questão que algum participante possa vir a querer apresentar, ok? Tá ok, tá ok. Já deu 11h20, né? Se você quiser iniciar, fique à vontade, tá? Você pode disponibilizar a sua tela aí, Uhum. o seu Certo. slide, Uhum. fique à Tá vontade bom. na sua apresentação, tá? E tenha uma boa apresentação. Tá ok. Eu vou compartilhar aqui minha tela, a tela dos slides, e aí vocês podem me informar se apareceu. Sim, eu estou vendo. Pronto. Então eu posso começar? Acho que já são Sim, está na hora. 11h21. Por favor, Alan, fique à vontade. Tá ok. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu me chamo Alan Bandeira Pinheiro, eu sou aluno do mestrado, quase concludente, do mestrado em Administração e Controladoria na Universidade Federal do Ceará. E juntamente com a Vanessa da Falun, da Federal do Mato Grosso do Sul, e com a Camila Oliveira, da USP, a gente está pesquisando como que fatores macroeconômicos podem influenciar a divulgação de carbono, a divulgação de informações sobre carbono. Então, esse trabalho tem como título Divulgação do Carbono em diferentes países, a influência das dimensões culturais. Então, a gente percebe que nesse contexto, as questões ambientais elas têm ficado muito em voga e têm sido muito importantes, não só apenas para a nível das empresas e para os stakeholders internos das empresas, como os clientes, os fornecedores, mas também órgãos macroeconômicos, órgãos supranacionais, como a ONU, o Fórum Econômico Mundial, têm tido grande importância, dado grande importância para essa temática. E aí, nesse sentido, a gente percebeu que muitas pesquisas já analisam como os fatores internos das próprias organizações, como o desempenho financeiro, as características de governança corporativa, podem influenciar a divulgação de carbono. Porém, existe uma quantidade menor de estudos entendendo como que fatores macroeconômicos dos países, principalmente as dimensões culturais dos países, podem influenciar essa divulgação de carbono. Então, nesse sentido, a gente tem como pergunta de pesquisa qual a influência da cultura nacional na divulgação de carbono. E como objetivo, a gente tem que investigar a influência da dimensão cultural do país na divulgação de carbono de suas empresas.
Então, a gente tem um referencial teórico, onde a gente aborda um pouco da teoria institucional, que é a teoria que vem dizer como principal tese que o comportamento das empresas, o comportamento organizacional, ele pode ser modificado pelas características nacionais. A gente também tem, nesse referencial teórico, a divulgação do carbono, como que se dá essa divulgação do carbono e quais os esforços as empresas estão fazendo para divulgar mais informações sobre suas emissões de carbono e também sobre o sistema cultural dos países. Então, depois desse referencial teórico, a gente apresentou as hipóteses, cada uma delas embasadas, que no caso foram 5 hipóteses, e que são elas. Hipótese 1, a aversão à incerteza influencia negativamente a divulgação de carbono. Hipótese 2, a orientação para o futuro influencia positivamente a divulgação do carbono. Hipótese 3, a distância ao poder influencia negativamente a divulgação do carbono. Hipótese 4, o coletivismo influencia positivamente a divulgação do carbono. E hipótese 5, a igualdade de gênero influencia positivamente a divulgação do carbono. Então, para realizar esse estudo, como metodologia, a gente selecionou os 10 maiores países do mundo, porque eles correspondem a uma grande quantidade de emissões de carbono na atmosfera. E aí, quando a gente filtrou dentro da base de dados do Carbon Disclosure Project, a gente percebeu que sobrou 1.072 empresas, que estão distribuídas dentro desses países e 11 setores da indústria. Como essa tabela 1 mostra, a gente tem a segmentação por setor e por país dessas empresas estudadas. E a gente analisou o ano de 2018, porque quando a gente coletou os dados, só estava disponível o ano de 2018. Mas como esse trabalho ainda está em andamento, a gente está pretendendo coletar ainda 2019 e 2020, para poder dar mais robustez aos dados e também rodar novas estatísticas, né, considerando também uma análise de painel. Como metodologia, a gente tem que a divulgação do carbono é a variável dependente, que é medida justamente pela nossa base de dados, a Carbon Disclosure Project, que é uma organização, né, britânica, e que ela manda um formulário para as empresas anualmente para elas responderem esse questionário com essas suas emissões de carbono. E aí, quanto mais informações a empresa coloca, né, responde nessas 10 questões que elas mandam, então ela tem uma nota a mais. Quando ela responde quase nada dessas informações, ela tem uma nota F. Como variáveis independentes, a gente utilizou um estudo prévio que diz que a cultura nacional pode ser medida por 5 características, que é a aversão à incerteza, orientação para o futuro, distância ao poder, coletivismo e igualdade de gênero. Como a gente percebeu que muitos estudos já vinham trabalhando a questão do Hofstede, a gente queria novas variáveis que não fossem do Hofstede. E a gente encontrou o Global Project, que é uma associação americana, junto também com a Suíça, e que eles mapeiam essas características culturais dos países. Só que como lá não tinha a distância ao poder, então a gente considerou pegar a distância ao poder do Hofstede, da base de dados do Hofstede. E a análise de dados foi feita por regressão hierárquica. Nos resultados, a gente tem que, aqui na análise descritiva, que é mais uma foto do que a gente tem nos nossos dados, a gente pode perceber que a divulgação de carbono tem empresas que divulgaram a divulgação mínima e também existem empresas que divulgaram a divulgação máxima, né? Então, existe esse contraponto, né, de empresas que tanto divulgaram mais quanto empresas que divulgaram menos e que a média, né, o total é de 45,56 pontos, e o máximo seria de 100. Em relação também às questões do VIF, que a gente fez antes de analisar a análise multivariada de dados, a gente percebe que todos os VIFs, as variáveis, né, independentes, deram menor que 9, que são valores adequados, então pode sim operacionalizar a regressão. Outra questão é em relação, por exemplo, à correlação de Pearson. A gente percebe que a maioria das nossas correlações, para evitar autocorrelação, elas possuem correlações baixas. Mesmo sendo significantes, elas possuem correlações baixas. E em relação à nova, que a gente fez para comprovar as diferenças de médias entre os países, a gente percebe que, de fato, empresas localizadas em países diferentes, elas possuem divulgação de carbono diferentes. Então, agora, em relação à análise multivariada de dados, a gente operacionalizou 3 modelos. Né? No artigo em si, ele está explicando, né, os resultados para cada um dos modelos, mas eu vou focar aqui no modelo 3, que é o modelo mais completo, que é onde tem todas as empresas,
né, e de todos os setores e de todos os países. Então, a gente percebe que os resultados mostram que uma aversão à incerteza maior, as empresas divulgam menos e têm uma divulgação do carbono menor. Na prática, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando os países têm as pessoas dessa cultura, elas têm menor propensão à inovação, elas preferem sempre ficar mais estáveis e mais tradicionais, as empresas divulgam menos informações de carbono. Já quando os países, a cultura tem mais um aspecto inovador, aí então as empresas divulgam mais divulgação do carbono. Outra questão, outro achado, é sobre a distância ao poder. E aí essa variável deu significante, né, e com sinal negativo. Isso significa o quê? Que países com a maior desigualdade entre os poderes, as empresas divulgam menos informações de carbono. E países onde existe uma maior igualdade de poder e onde as pessoas aceitam menos essa desigualdade, as empresas divulgam mais. Em relação às questões de gênero, né, a igualdade de gênero, a gente pode perceber que países com a maior igualdade de gênero, as empresas divulgam mais informações de carbono. Né? Então, após esses resultados, a gente discutiu, baseado na teoria institucional, como isso pode afetar o comportamento empresarial. Né? Então, como essas questões macroeconômicas podem afetar a divulgação de carbono. Então, a gente suporta 3 hipóteses de pesquisa, que é a hipótese 1, a hipótese 3 e a hipótese 5. Né? E elas dialogam com os estudos prévios que já vêm sendo realizados anteriormente. Né? Então, assim, e aí, como é implicação desses resultados, a gente traz essa contribuição para o campo, né? E principalmente assim, porque a gente traz as variáveis macroeconômicas, né, da dimensão cultural, que são muito menos analisadas em relação à divulgação ambiental, e a gente propõe também essas variáveis que não sejam só do modelo do Hofstede, que é um modelo já mais bastante utilizado. A gente propõe também essas variáveis do Globe Project, e como implicações gerenciais, a gente tem que as empresas, antes de se instalarem, elas devem analisar como funciona o ambiente institucional, principalmente as dimensões culturais do país. Porque, assim, existem pressões diferentes dos stakeholders, dependendo do país, né, e do grau econômico, da cultura nacional do país, para pressionar a empresa mais ou menos, né, para ela divulgar essas informações de carbono. Então, assim, por fim, a gente percebe que o nosso objetivo foi alcançado, que era investigar a influência das dimensões culturais do país na divulgação de carbono de suas empresas, e os resultados demonstram que, de fato, certas características da cultura nacional podem influenciar o comportamento das empresas em relação à divulgação do carbono. E aí a gente tem algumas limitações, né, como os outros estudos, que primeiro que a amostra, né, ela é composta por empresas de grande porte, né, então assim a gente não pode generalizar esses resultados para todas as empresas do país. Também outra questão é o período de tempo particular, que no caso foi o ano de 2018, e aí que a gente pretende aumentar esse ano para trabalhar 3 anos, para poder rodar uma análise de dados em painel. E também a questão das variáveis, que né, foram 5 variáveis da cultura nacional, que é baseado no estudo anterior, né, que já é o estudo anterior que mostra que são essas 5 variáveis que podem medir com satisfação a cultura nacional do país. E aí, no caso, a gente que quer também encontrar novos estudos para poder avançar e inserir novas variáveis para medir a cultura nacional do país, né, não apenas ficar nesse estudo. Então, como sugestões para estudos vindouros, justamente aumentar o espaço temporal, né, encontrar outra base, recorte teórico para medir a cultura nacional dos países, né, e então, assim, poder contribuir mais com essas questões, né, de como os fatores que motivam, né, que determinam, que podem explicar a divulgação do carbono em diferentes países, né, fazendo um estudo cross-national. E é isso. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Obrigado. É Alan ou Alan? Alan. Alan. É porque tem o esposo da minha sobrinha, o nome dele é Alan, mas, aliás, escreve, né, igual o seu, mas o pessoal sempre pronuncia Alan. Uhum. Então, eu sempre eu falei com você Alan, mas é Alan, você me perdoe aí, Alan. O seguinte,
primeiro parabenizá-lo, né? Bom, eu vou fazer as considerações aqui, as contribuições, e aí depois eu abro para, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou solicitar algum esclarecimento de sua parte, tá? Primeiro, eu gostaria de parabenizar vocês, né, pelo trabalho, um trabalho assim muito interessante, tá? Eu particularmente gostei muito, e uma coisa assim que eu até vou te perguntar, são 3 pesquisadores de 3 universidades diferentes, né? E você está fazendo o seu mestrado na Universidade Federal do Ceará. Então, eu acho assim, muito bacana esse intercâmbio, né? Os outros 2 são professores visitantes lá da universidade. Como que vocês se interagiram e formaram essa parceria, o Alan? Pronto. Primeiro eu conheci a Camila, que é da USP, eu conheci ela no CMEAD do ano passado, e ela estava apresentando um trabalho junto comigo numa sessão, e o trabalho era muito parecido. Aí a gente trocou contato, e a gente, vamos fazer algo sobre a sistema cultural dos países? Aí eu disse, vamos. Aí eu já tinha conhecido também a Vanessa de um outro evento, né, no Engema, e já vi que ela já pesquisava sobre a teoria institucional, que a dissertação do mestrado dela era sobre isso também. No caso, elas duas têm nível de mestrado, a Camila também está fazendo mestrado em São Paulo, na USP. Então a gente se uniu e aí começou a trabalhar. E aí, assim, tem a professora Rosa Maria, que é professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que é orientadora da Vanessa, né? E aí ela deu uma contribuição nesse trabalho no sentido de ler o trabalho, fazer uma revisão ortográfica no final. E aí depois, com essas melhorias que a gente vai acrescentar, aí no caso, para mandar para uma revista, aí ela vai ter uma contribuição maior e ela vai entrar como coautora também. Aí, no caso, foi assim, a gente conheceu em evento e a gente tá trabalhando junto nisso, assim. Inclusive, Nossa, nessa sala tem a Ana Júlia Batistella, que é da Universidade de Chapecó, de Santa Catarina, que trabalha comigo, assim, em algumas pesquisas também. E a gente se conheceu por e-mail, porque eu vi que ela trabalhava nesse campo da questão ambiental, e aí eu peguei e mandei um e-mail para ela. E eu disse, olha, Ana Júlia, eu estava com ideia e tal, e eu vi que você já trabalha nessa área, e aí você quer que a gente pode fazer um artigo juntos e tal. Mandei a ideia, ela disse, tô super top. E aí a gente se conheceu por e-mail e ela está aqui nessa sala assistindo também a apresentação. Então nossa, acho que a pesquisa tem que ser isso, né? Ela tem que ser algo que sim, possa sim. contribuir, porque cada um com uma visão diferente, com um aprendizado diferente, com uma trajetória diferente, acaba dando um adicional para a pesquisa, tendo outras visões, outros olhares. Muito bacana isso. E eu vejo assim, você está no caminho certo. Essas redes de pesquisa, assim, e com que interagindo nesses pesquisadores, eu acho que só tem a engrandecer, né, o trabalho e trazer assim estudos, né, que nos auxiliam muito. Bom, gostei demais, tá? E outra coisa, eu não sei se vocês, tanto a sua apresentação como a próxima, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir ontem a palestra do presidente da CVM, do Marcelo Barbosa, e aí o tema de vocês, né, inclusive a própria CVM, reiterando da, da necessidade que a CVM vê em buscar trazer informações ambientais para os relatórios contábeis, né? E, inclusive, falando, por exemplo, da questão, porque a CVM, disciplinando o mercado de capitais, falando dos investidores, né? Eles tendo hoje o perfil do investidor, principalmente o investidor mais jovem também, às vezes não tem tanto recurso, mas ele tem esse perfil buscando o quê? Avaliar a questão da sustentabilidade e que, de certa forma, também, né, está ligado ao trabalho de vocês, né?
ou seja, avaliação da emissão de carbono, mas também relacionado isso o quê? As ações que as empresas têm, né, em emitir menos poluentes. Então, vocês estão assim, né, e é algo assim que se nós não cuidarmos do nosso mundo, né, o que vai acontecer no futuro, né? Bom, o que eu teria para contribuir para vocês, primeiro, eu achei muito bem escrita a introdução, né, de vocês, tá? Vocês apresentaram as lacunas nessa matéria de estudo e quais foram as implicações do artigo de vocês. Eu achei isso muito positivo, tá? O texto escrito assim com muita fluidez. Uma coisa que o pessoal costuma brincar é que vocês não vão brigar com o avaliador, tá? Porque o texto tá uma leitura fácil, uma leitura gostosa. Outro ponto, a modelagem que vocês usaram, né? É uma modelagem assim, objetiva e que cumpriu o que vocês estavam, né, buscando, que era evidenciar se aquelas, né, características culturais elas influenciam, né, os relatórios, então cumpriu o devido, sabe? Eu não tenho assim na parte digamos assim econométrica, eu não tenho nada a comentar ou a declarar, não. Eu acho que vocês estão cumprindo o que vocês proporam, tá? Agora, tem alguns pontos aqui que eu gostaria de comentar, e aí vocês avaliam se será útil para vocês ou não, se será interessante ou não, tá? Principalmente em função dos aspectos, né? O trabalho de vocês, ele traz algo que até um pouco tempo atrás era negligenciado, não era tão observado, que são o quê? A influência das instituições. Tanto é que, por exemplo, na economia existe os estudos que tratam da economia institucional, que está mais ou menos amarrado com a questão dos estudos sobre os custos de transação, então, evidenciando, né, a importância das instituições na economia, e, claro, né, as instituições também, né, em vários outros aspectos do governo e na questão ambiental também, né? Então, o que eu observei no trabalho de vocês vai muito mais nesse sentido, assim, da conversa com a teoria que vocês fizeram, tá? Então, por exemplo, no último parágrafo do item que vocês trataram sobre a teoria institucional, você fecha ele com as observações do Misca. E aí você falando que o Misca reforça a questão, né, dos aspectos institucionais. Só que aí, para efeito assim, de escrita do artigo, né, e talvez, por exemplo, um avaliador de um periódico ele possa questionar também, é que muito antes do Misca, vários outros autores evidenciaram isso, né, essa questão das instituições, né, de que elas têm esse poder, né, não só nas organizações, mas no governo, na sociedade e nesses aspectos, podemos dizer assim, né, ambientais. Então, eu acho que talvez seria interessante vocês reverem essa conclusão, né, apoiada somente na evidência do Misca, como se fosse o Misca que referendasse isso. E, pelo menos na minha opinião, né, não é. Outra coisa, na análise que vocês fazem, principalmente ligado com a segunda hipótese, que é sobre a orientação de longo prazo, vocês colocam, né, que sobre sociedades coercitivas. Eu não sei se ao longo, pelo menos eu não observei, às vezes eu possa ter passado despercebido na minha leitura, sobre o que vocês querem dizer sobre sociedades coercitivas. Eu não sei se no autor, né, que vocês pegaram essa hipótese,
se ele explicita melhor o que seriam essas sociedades coercitivas. E aí, em função do que você colocou, né, porque vocês, né, colocam que as sociedades coercitivas, né, têm as características relacionadas à orientação de longo prazo mais elevada, né, valores culturais mais relacionados ao coletivismo e ao feminismo. Aí, eu te questionaria o seguinte, bom, a sociedade europeia é uma sociedade que tem essa característica, podemos dizer assim, né? Ela tem uma distância, aliás, não vou nem falar com a questão da distância do poder, não. Ela tem uma característica de certo coletivismo e também, né, a questão do feminismo e também essa visão, né, do longo prazo. E aí eu te perguntaria, né, se seriam a sociedade, por exemplo, europeia, né, essa cultura, ela seria uma sociedade coercitiva? Né? Mesmo porque também depois, quando você faz a segunda hipótese, você coloca, né, na segunda hipótese que culturas com uma orientação de pessoas, aliás, culturas com uma orientação de longo prazo, as pessoas acreditam que os investimentos socialmente responsáveis podem gerar empresas mais competitivas e sustentáveis. Aí eu lhe pergunto, bom, essa questão de a cultura, né, o povo, as pessoas daquele país, elas entenderem que, na visão de longo prazo, depende de empresas com ações mais sustentáveis, não seria muito mais em função de uma certa evolução, né, cultural ou uma característica dessas sociedades do que em função de coerção? Então, na verdade, isso é até um questionamento que eu lhe faço em função disso. Tá? Não é nem tanto esclarecer, mas questionar, né, essas colocações de que você colocando que sociedades coercitivas têm essa visão de longo prazo. Então, algo assim que talvez mereça uma melhor discussão, uma melhor análise no artigo de vocês. Tá? E no penúltimo parágrafo do item 2.3, você, fechando, né, a conclusão das dimensões culturais, e aí que está, né, por exemplo, o artigo de vocês, ele traz essa discussão, né, do aspecto institucional e a cultura, ela está diluída, podemos dizer assim, nesse aspecto institucional, no que se refere às instituições informais, né? Porque nós temos as instituições formais, né? Por exemplo, o legislativo, o Congresso, tal, mas nós temos as instituições informais e que têm, e que são variadas e que têm uma influência não só nas organizações, como também no tema que vocês se propõem a estudar. E aí, vocês fazem o fechamento falando que a cultura da internet, claro que a internet ela revolucionou, né? Ela mudou os paradigmas, acessou a facilidade da informação, né? Tanto é que nós, né, hoje nós estamos fazendo um congresso, né? Você, não sei se você mora aí no estado do Ceará, mas eu estou aqui, eu estou no interior de Minas Gerais, estou em Varginha. Né? Então, quer dizer, e até mesmo pesquisa, né? Imaginem, né, a gente acessar a quantidade de artigos científicos sem as plataformas de pesquisa online. Então, quer dizer, revolucionou. Mas, ao ponto de afirmar que essa cultura da internet, ela poderia, igual vocês colocaram aqui, superar o impacto das dimensões culturais nacionais e diluir a influência na análise das abordagens de comunicação, eu acho, e isso aí talvez você esteja pegando com base no autor que colocou isso, eu acho que para vocês afirmarem isso, porque isso está embutido na análise, né,
do que vocês estão pesquisando, mereceria vocês olharem outros autores. Tá? Eu, particularmente, eu não sei se seria capaz de diluir isso, porque os aspectos culturais, eles são muito amplos, principalmente os informais, e talvez até a gente conseguir enumerá-los ou ainda trazê-los em uma proxy relevante, seja até um motivo de uma pesquisa até bem, como eu posso dizer, bem robusta, no sentido assim, mais de evidenciar esses aspectos culturais. Por exemplo, você trouxe 5 dimensões. Outros trabalhos poderão trazer outras dimensões, né, das dimensões culturais. Então, eu não sei se ou você mudar o que você quer, o que vocês querem discutir nesse parágrafo, ok? Eu não sei se a cultura da internet ela teria o poder, né, de diluir essa questão dessas dimensões culturais que são muito amplas, e elas estão permeadas em todas as organizações, não só nas organizações, digamos assim, formais, quanto nas informais, e influenciando, por exemplo, né, isso que a questão ambiental, né, a questão da divulgação, né, do carbono, tanto é que vocês rodaram um modelo econométrico, né, trazendo uma visão quantitativa, e essa visão quantitativa ela achou relações significativas, ok? Então, o que eu teria para contribuir, né, com vocês, né, no trabalho seriam essas observações, né, que para vocês, talvez, vocês refletirem antes de vocês submeterem a um periódico, claro, né, que a ideia é vocês fazerem uma publicação permanente. Se você quiser fazer alguma colocação, tá? Fique à vontade. Isso, professor, muito obrigado pelas suas contribuições. Em relação às sociedades coercitivas, realmente teria que ter uma maior aprofundamento sobre o que seriam essas sociedades coercitivas. No momento eu não, assim, sem estar com o texto aqui, eu acho que fica difícil, porque talvez a gente pegou de alguns outros autores, né? Não foi escrito pela gente, a gente vai fazer essa revisão novamente. E essa também sobre o fechamento das dimensões culturais, né? Principalmente envolvendo a questão da internet, para tentar repensar isso e discutir de uma forma que fique mais claro para o leitor. Ok, obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, o nosso tempo, assim, está em cima. Eu acho que eu me delonguei muito também, né? Eu empolgo também, vocês me desculpem. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazê-la para o Alan, e aí a gente passa para o próximo trabalho. Não, então, ótimo, tá? Então, no mais, o Alan, parabéns, tá, para você, sucesso aí, né, no mestrado, nessa rede de pesquisa aí, nessa interação, né, vocês se conheceram no SEMEAD, aí do SEMEAD você já entrou em contato com a Ana Júlia, que é um outro evento, cara, muito legal, bacana mesmo. Bom, agora a segunda apresentação é do Leonardo. Ô, Leonardo, você chegou depois, talvez, quase que eu acho um parente aqui, talvez um parente seu aqui, tá? Depois você olha lá o nome completo do Alan, às vezes é parente, aí vocês não sabem. Depois, quem sabe, vocês... Aí, assim como o Alan conheceu gente, né, no SEMEAD, aí quem sabe aí com você, tá? Ô, Leonardo, você tem 15 minutos para a sua apresentação, aí depois eu venho com as considerações, e aí eu abro para o pessoal fazer alguma dúvida, algum esclarecimento, tá? Fique à vontade, boa apresentação. Olá, pessoal, bom dia a todos, bom dia, professor caríssimo, é uma grande satisfação, uma grande alegria
poder participar do Congresso USP, trazendo um trabalho aí que foi desenvolvido durante o meu mestrado, né? Esse trabalho é a minha dissertação de mestrado, foi reduzida para o artigo. A dissertação teve um tema um pouco mais amplo, mas aí no artigo nós estamos condensando e vou apresentar o trabalho, então, que tem como título Evidenciação Ambiental, uma investigação da influência de setores de alto potencial poluidor e com histórico de infrações ambientais. Eu tive a orientação na dissertação na Unicinos do professor Hernani Ott e a professora Suliane Wolver, da Universidade Federal de Santa Catarina, esteve na banca avaliadora e participou com relevantes contribuições para o desenvolvimento da dissertação e também deste trabalho. Bom, a temática que é trabalhada no artigo é centrada na perspectiva socioambiental, né, mas com o foco na evidenciação ambiental corporativa, e isso tudo ligado também à perspectiva da contabilidade financeira. A nossa contextualização, ele vai trabalhando a questão da preocupação socioambiental, que é uma temática que tem crescido muito desde a década de 70, ali na publicação dos primeiros relatórios, relatos sociais e de sustentabilidade, e que foram se desenvolvendo até o ponto que nós nos encontramos hoje, né, onde percebemos uma grande pressão da sociedade, né, e também uma grande percepção de impactos e degradações ambientais que decorre disso, tanto impactos e degradações da atividade humana quanto da própria atividade corporativa, né? Onde, a partir dessas preocupações, a sociedade espera, então, um mundo sustentável, né, ambientalmente responsável, onde essas atitudes de mudanças que são colocadas pela pressão social vão se preocupando com essa questão, né, dos impactos, da degradação ambiental, da externalidade da atividade corporativa. E uma forma de reduzir, né, essa percepção ou essa pressão, as empresas se valem muitas vezes da evidenciação ambiental voluntária, né? Isso tudo baseado também na teoria da legitimidade, né? Nós revisamos estudos anteriores que foram buscando, né, que foram analisando e verificando as causas, né, e as consequências desses impactos e dessas degradações ambientais que vão sendo praticadas em decorrência das atividades corporativas, né, e dentro dessa temática nós identificamos duas situações que nos causaram interesse de pesquisa, que foi justamente a questão da análise de determinantes de evidenciação ambiental, colocando como foco a atividade de alto potencial poluidor que as companhias desempenham e também a existência de histórico, né, de infrações ambientais. A nossa pesquisa ela vai centrar em verificar justamente como que essas duas variáveis podem influenciar o nível da evidenciação ambiental que as empresas praticam. Existem muitos estudos anteriores que já confirmam o fato de a empresa desempenhar atividade de alto potencial poluidor já é um determinante de evidenciação ambiental. Mas a grande contribuição que o trabalho apresenta é justamente verificar se a empresa, caso ela já tenha sido autuada, caso ela já tenha ocorrido em infração ambiental anterior, se isso influencia o nível de evidenciação ambiental no relatório de sustentabilidade do exercício seguinte, né? Essa é a grande contribuição do trabalho e que, considerando essa contextualização, tem, então, como problema de pesquisa, né, qual a influência, portanto, de setores de alto potencial poluidor e com histórico de infrações ambientais na evidenciação ambiental corporativa. O objetivo, portanto, é explicar a influência dessas duas variáveis, o setor e o histórico, na evidenciação ambiental das companhias que foram analisadas. Nós temos como população-alvo as companhias brasileiras de capital aberto, que estejam listadas na carteira do Índice Brasil Amplo da B3, né? A carteira escolhida à época da seleção de dados foi a carteira de setembro a dezembro de 2019, e o período de análise o período de 2017 a 2019, um período escolhido também para se avaliar possíveis influências dos desastres ambientais de Mariana e Brumadinho.
E o estudo tem como foco, né, então, a análise da evidenciação ambiental nos relatórios de sustentabilidade. As companhias evidenciam em outros relatórios esse tipo de informação, né? Mas o relatório que possui maior densidade, maior volume de informações de natureza socioambiental são os relatórios de sustentabilidade, que nós analisamos tanto o modelo GRI quanto o modelo de relato integrado. No referencial teórico, nós fizemos uma revisão da teoria da legitimidade, que traz base para pesquisa e para problematização trabalhada. Fizemos uma revisão sobre a temática de evidenciação, tanto a evidenciação sobre a perspectiva financeira, a evidenciação obrigatória e voluntária, e fizemos a revisão empírica de 15 trabalhos nacionais e 19 internacionais que trabalhavam essa temática para poder fundamentar e nos levar à formulação das hipóteses, que são as seguintes. A nossa hipótese 1 está, portanto, ligada à variável que avalia que empresas que exercem atividades de alto potencial poluidor, elas tendem a apresentar maior nível de evidenciação ambiental, e isso suportado pela teoria da legitimidade, do que aquelas que não exercem esse tipo de atividade. E a segunda hipótese é a que diz que empresas com histórico de infrações ambientais também tendem a apresentar maior nível de divulgação ambiental do que aquelas que não apresentam esse tipo de histórico. Bom, a nossa amostra, a pesquisa tem uma amostra final de 78 empresas. Inicialmente, a carteira estava composta por 141 companhias, mas dessas foram excluídas 63, né? 23 por desempenhar atividade financeira, que tem uma normatização bem diferente das demais companhias. 5 que possuíam ações preferenciais e ordinárias repetidas dentro da carteira, e 32 porque não divulgou relatório de sustentabilidade no período de análise da pesquisa. Nós coletamos informações de 3 naturezas e que estão aí de acordo com as variáveis que nós selecionamos para o modelo. Foram coletadas, foi feita uma análise de conteúdo, na verdade, em 225 relatórios de sustentabilidade por meio do estudo, foi a partir do modelo teórico desenvolvido pela professora Suliane em 2012. Esse modelo possui 38 categorias ambientais, aliás, 8 categorias ambientais, 38 subcategorias, e a partir desse modelo teórico, esses 225 relatórios foram analisados para identificar o nível de evidenciação ambiental, isso de acordo com a nossa variável dependente. Coletamos dados financeiros de governança, que estão ligados às variáveis de controle, e também os dados sobre os impactos ambientais, tanto em relação ao setor quanto ao histórico de atividades, que são as nossas variáveis explicativas. Nós trabalhamos um modelo de regressão com dados em painel, um painel não balanceado, com efeitos aleatórios. Não foi necessário fazer o teste de Raman para verificar se seria efeito fixo ou aleatório, porque a nossa variável histórica é uma variável dummy, então, portanto, já o modelo adequado já seria com efeitos aleatórios. Essas são nossas variáveis de pesquisa. Eu vou explicar as principais, que é a dependente e as explicativas. NEA, que é o nível de evidenciação ambiental, ele foi calculado a partir da fórmula número de subcategorias observadas, né, que é o que tinha no modelo teórico que foi observado nos relatórios de sustentabilidade, NSE, que é o número de subcategorias esperadas, que é de 38, e o número de subcategorias não aplicáveis, né? Isso foi necessário porque eu não poderia penalizar uma empresa, por exemplo, que não trabalha com nenhum tipo de resíduo sólido, por exemplo, né? E lá eu disse que ela não evidencia esse tipo de informação, mas ela não tem a informação para evidenciar. Ou, de repente, a empresa foi penalizada por não divulgar passivo ambiental, mas, de repente, ela não tem esse tipo de informação de fato, não tem como ela divulgar. Então, foram escolhidas essas categorias que não estavam ligadas à atividade da empresa para que ela não fosse penalizada com um percentual de evidenciação menor. E explicando as duas últimas, as demais, tamanho, rentabilidade, endividamento, auditoria e tamanho do conselho, são variáveis de controle que foram percebidas em estudos anteriores como variáveis preditoras da evidenciação ambiental,
e foram selecionadas, portanto, para trabalhar essa questão do controle no modelo econométrico. O setor de atividade, nós pegamos o setor de listagem na Bolsa de Valores e o classificamos de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente e das resoluções do IBAMA, que classificam as atividades como de baixo, médio e alto potencial poluidor. E o histórico de infrações ambientais foi a partir de consulta no banco de dados de infrações do IBAMA, tá? E nós verificamos ali se a empresa tinha ou não histórico de infrações ambientais naquele período de análise. Ela é, portanto, uma variável dummy, onde e o setor também é uma variável dummy, onde para se a empresa desempenhava alto potencial poluidor, 0 nos demais casos, e no caso da variável de histórico, se existia infração ambiental no período e 0 nos demais casos, né? As demais variáveis, como eu falei, são de controle e foram coletadas nas demonstrações financeiras e no banco de dados do Laboratório de Finanças e Risco da USP. Esse foi o nosso modelo econométrico, tá? Regressão com dados em painel. As nossas limitações de pesquisa, nós vamos trazer já na metodologia, já para que a gente esteja ciente dos resultados ali alcançados, né? A seleção da amostra e do período foi intencional, portanto, isso é uma limitação de pesquisa, né? Nós estudamos apenas o Índice Brasil Amplo, no período de 2017 a 2019. A análise de conteúdo, a própria Bardam fala muito sobre isso, que é uma técnica subjetiva de análise. Então, isso é uma limitação da pesquisa, né? Nós consideramos somente as informações ambientais publicadas nos RS, em nenhum outro relatório, como nota explicativa, relatório de administração, apenas os relatórios de sustentabilidade. As variáveis de controle e as proxies delas, algumas delas foram baseadas nos estudos que já identificavam essa relação, mas algumas foi com base no interesse e objetivo do próprio estudo. E uma outra observação importante é que o nível de evidenciação ambiental que nós calculamos não mede desempenho ou gestão ambiental das companhias, né? Nós pegamos um modelo teórico e aplicamos nos relatórios para identificar esse percentual de evidenciação. No trabalho, nós apresentamos essas 3 seções de resultados, um com foco na evidenciação ambiental, o outro análise descritiva de resultados e, por fim, o resultado da regressão, com dados em painel. Bom, em relação à metodologia que as companhias utilizam, né, os modelos de relatório de sustentabilidade que foram analisados, nós percebemos que dos 225 relatórios, né, uma média de 92% das companhias adotam alguma metodologia internacional, como o GRI e o relato integrado, né, o que é bem avaliado, né? A gente identifica que as empresas estão aderindo a esses modelos de relatórios não financeiros, e os demais publicam baseado no modelo da ANAEL ou algum modelo próprio, né? Mas a grande maioria das empresas estudadas, né, adotam essas metodologias internacionais. Em relação às categorias que foram evidenciadas, eu vou destacar aqui somente aquelas com maior número e menor número de evidenciação. No total, nós percebemos que existe um crescente, né, um crescente número de observações em relação às categorias ambientais, né? Isso vai de 809 subcategorias observadas até 862 nos relatórios. As empresas publicam, em sua maioria, informações sobre políticas ambientais. Isso tem a ver com a questão da gestão, como que a empresa trabalha tratamento de resíduos, questão de efeito de estufa. São informações de políticas, como que a empresa trabalha essa temática na sua gestão. E a menor categoria percebida nos relatórios são informações em relação à educação e pesquisa ambiental. Então, foram observadas 2.496 observações, né? Destas, 809 em 2017, 825 em 2018 e 862 em 2019. Aqui, em relação à divulgação do relatório de sustentabilidade, né, no período, o setor que menos divulgou, né, foi o setor de tecnologia da informação,
e o setor que apresenta maior divulgação é o setor de utilidade pública, né? Que está ali as empresas de energia, de gás e de água, né? Tratando do nível de evidenciação ambiental, que é a nossa variável dependente, o setor de materiais básicos é o setor que apresenta o maior nível de evidenciação ambiental, né, de 51%, 54%, 56% em 2019. Esse setor de materiais básicos, praticamente todas as atividades desse setor são atividades de alto potencial poluidor. Então, talvez por isso que eles apresentam esse maior nível de evidenciação ambiental. E aí, tecnologia da informação também é o que apresenta o menor nível de evidenciação ambiental, talvez por ser alguma atividade de baixo potencial poluidor. Mas essas são as porcentagens, né, da evidenciação baseada na equação da variável dependente que foi utilizada e no modelo teórico da professora Soliane. E aí, trazendo o resultado da nossa aplicação econométrica, nós encontramos 3 variáveis com resultado estatisticamente significativo, que foi a variável tamanho, que é uma variável que é sempre recorrente nos estudos que avaliam os determinantes da evidenciação ambiental, e ela era para nós uma variável de controle, né? As variáveis rentabilidade, endividamento, tamanho do conselho e tipo de auditoria, né, apresentaram resultados não significativos na nossa estatística, né? E as variáveis explicativas, que foi o setor e o histórico, que o setor mensurava a hipótese 1, histórico a hipótese 2, mostrou significativo ao nível de 1%, né, não se rejeitando, portanto, as nossas hipóteses de pesquisa que foram previstas, como eu apresentei agora há pouco, né? Então, a partir disso, né, nós podemos entender que o fato da empresa desempenhar uma atividade de alto potencial poluidor é um fator preditor do nível de evidenciação ambiental. Ou seja, se ela desempenha uma atividade de alto potencial poluidor, entende-se que ela vai, portanto, apresentar um maior nível de evidenciação ambiental, né? E da mesma forma, se ela tem uma atividade, um histórico de infração ambiental anterior, né, ela também tende a aumentar o nível de evidenciação ambiental no relatório de sustentabilidade do ano seguinte, né? O que está aí de acordo com a teoria da evidenciação voluntária e também com a teoria da legitimidade, que são as teorias básicas da nossa pesquisa. Bom, caminhando para as nossas conclusões, como eu falei, né, nós temos nossos principais resultados que foram apresentados, né? O setor de materiais básicos apresenta o maior percentual médio de evidenciação, tá? E nós também temos aí uma média geral de todas as empresas estudadas de 29,89% de evidenciação, um nível baixo considerando a relevância desse tipo de informação nos relatórios de sustentabilidade baseado nas categorias analisadas, né? As nossas recomendações, né? Nós avaliamos ali uma métrica que mensurava o percentual de divulgação, mas é importante pensar no desenvolvimento de uma métrica que avalie a qualidade também dessas informações ambientais, né? Seria bastante relevante que nós tivéssemos um trabalho dessa natureza para que se avalie também a utilidade e a qualidade dessa informação que está sendo divulgada nos relatórios. Eu utilizei a estrutura conceitual de Rover e outros autores, mas é importante também utilizar outras estruturas, né? Coloquei aqui alguns modelos, como a de Gray, 95, Haxon, 1996, e do professor Nossa, de 2002, que são também métricas para avaliação de evidenciação ambiental. E uma outra recomendação é uma comparação com a prática ambiental com outros países, né? E também outros períodos diferentes daqueles que foram praticados. Então, nós avaliamos positivamente os nossos resultados, né, devido à contribuição, à relevância da pesquisa, à originalidade e também informamos que alcançamos, né, os objetivos aí que foram propostos, solucionando o problema de pesquisa, né. Obrigado, então, aí pela atenção de todos. Deixo aqui os nossos e-mails e quero agradecer desde já aí o tempo de leitura e observação do professor Carisma. Obrigado.
Obrigado você, ô Leonardo, tá? Agradeço a participação no Congresso, parabenizo pelo trabalho também, tá? Tem algumas contribuições aqui, aliás, algumas observações no seu trabalho, mais no sentido, assim, de contribuir mesmo, tá? Eu vou ser objetivo, porque eu deixei você ultrapassar um pouquinho, porque a gente tinha ultrapassado, né? Então eu fiz esse desconto. Aí, para a gente não cumprir o tempo, eu vou ser objetivo. E aí eu vou deixar o meu e-mail aqui. Qualquer coisa ou então você pode colocar o seu e-mail aqui, que eu posso passar para você por escrito também, se não der tempo, tá? Primeiro ponto, o tema relevante, né? O tema ambiental sempre é relevante, principalmente em função do momento que nós estamos vivendo hoje, e não sei se você também ontem viu a palestra de abertura com o presidente da CVM, ele falando que até mesmo a CVM está interessada e até em trabalhos, né, que evidenciem, que discutam as questões ambientais, em função até mesmo da mudança do perfil do investidor, a necessidade das companhias, tá? Inclusive, também tem até um trabalho do pessoal da UFMG que avaliou a questão da teoria da legitimidade, não sei se você viu, com o desastre, né, lá de Brumadinho. Então, o primeiro ponto é o seguinte, na introdução, eu aconselharia a vocês colocarem qual que é o gap. Tudo que você coloca, mas está implícito. Seria interessante você explicitar para o leitor, ou seja, qual que é a lacuna que o artigo de vocês está preenchendo e quais são as implicações das evidências que vocês estão trazendo para o trabalho, tá? Isso tudo está implícito, mas seria bom vocês explicitarem isso para o leitor e, às vezes, até para o avaliador, porque pode ser que ele peça isso para vocês também, tá? Por exemplo, uma justificativa seria que o gap seria nas variáveis, né, das hipóteses que você pretende testar, que outros trabalhos não trouxeram isso. Então, você poderia complementar, né, com esse ponto. Uma outra observação que eu vi e que eu achei assim, apesar de que eu acho que você deveria colocar, não ficou claro. Na análise de conteúdo, as observações, elas estão em função da quantidade de palavras, porque, por exemplo, você colocou um artigo do Nossa aí. Eu sei que esse artigo do Nossa, ele fez análise de conteúdo por quantidade de palavras. Agora, no seu trabalho, essas observações das categorias e na análise de conteúdo que você colocou, você fez com base somente evidenciando se aquele tema, se aquela categoria, ela foi apresentada no relatório ou você contou palavras para cada categoria. Isso não ficou claro. Eu li várias vezes, eu não consegui evidenciar isso. Aí talvez você colocar isso, talvez não, seria importante você colocar isso para o leitor, até ver mesmo por outra pessoa, se quiser fazer, né, replicar o seu trabalho em outro tipo de estudo, alguma coisa assim, você orientar, né, porque acaba que acontece isso muito também, né? Você utilizou, eu vi que a autora que trouxe todas as categorias participou da banca da sua defesa, né, da dissertação de mestrado, e também está como coautora. Então, quer dizer, há essa colaboração aí. Então, você explicitar isso para o pessoal também. Outra coisa que eu achei assim, aí já mais como um comentário, e talvez você explorar no seu trabalho, e aí seria mais uma visão crítica dos autores, é que altamente concentrar as infrações no trabalho que você está trazendo aí,
estão altamente concentradas em poucas empresas. Então, isso é um dado assim, porque são várias outras, poderiam ser até empresas pequenas, que não estariam, né, digamos assim, na B3, mas teriam as infrações, pelo menos pelo que você está colocando no trabalho, do que você acessou o site lá do IBAMA, a grande parte das autuações, né, foram para determinadas empresas. Quer dizer, isso traz, inclusive, uma coisa que eu ia fazer uma pergunta para você, mas talvez eu deixar, às vezes até para um trabalho futuro seu, né, já que nessa área, se essa teoria da legitimidade e essa atenção das empresas a trazerem mais dados não seria também, tá? Isso aí aqui, ó, eu estou viajando, mas não seria uma estratégia de greenwash? Eu acho que você comenta isso você comenta sobre o greenwash no seu artigo, mas eu estou questionando o seguinte: será que não é uma estratégia das empresas para esse greenwash, já que elas poluem tanto e sempre as mesmas que estão sendo autuadas? Né? Então, é algo assim, para a gente colocar, porque o estudo ele é para trazer evidência, mas também para trazer a nossa criticidade. Né? Então, seria mais essa complementação. E outra coisa também, sobre o conselho de administração, né? Que foi uma variável não significativa, mas que talvez também, e aí você poderia, como trabalhos futuros, já uma pesquisa qualitativa nas atas desses conselhos para ver com qual intensidade eles abordaram os problemas ambientais, inclusive as autuações que não devem ser pequenas, não, devem ser valores, né, relevantes, mas em função da justiça, a gente sabe que a justiça no Brasil ela é morosa. Então, né, com qual seriedade ou com qual intensidade, e aí teria que ser uma análise mais qualitativa das atas de reunião dos conselhos de administração. O que eu teria para contribuir seria isso, tá? Para o trabalho de vocês, mas também na questão das informações, nem tanto do modelo econométrico, o seu também, eu acho que ele cumpre o que promete, o que é necessário para evidenciar o seu trabalho, tá? Então, no mais, você gostaria de fazer algum comentário, alguma consideração? Eu só queria mesmo agradecer, professor, pelas contribuições, tá? E agradecer os participantes também. Então, ótimo. Também, né, então, mais uma vez, parabenizo, né, pelo trabalho, pela pesquisa, né, pela conclusão, né, do mestrado, né, mais uma conquista, né, e o que precisar, nós estamos aí, né, à disposição, né, e agradeço também a presença, né, das pessoas que assistiram à apresentação também, tá? No mais, muito obrigado, né, um bom dia para todos vocês, bom congresso, né? Tudo de bom.